Quais são os 3 principais desafios de uma venda consultiva? E como a gente pode vender, como é que a gente pode destravar a venda consultiva, cara? Eu acho que primeiro, vamos colocar um por etapa do funil aqui, né, Lê? Então, lá no topo do funil, eu acho que existe uma dificuldade hoje de você conectar com o cliente, né? O cliente, ele está cada vez mais sendo bombardeado de vendedores, né? Então, hoje está muito fácil esquivar de vendas, né? Você não responde a pessoa no WhatsApp, você não atende o telefone, você fala para as pessoas da empresa falarem que você está ocupado, que você está em reunião, ninguém te passar a ligação, e você fica muito difícil você acionar o decisor, por exemplo, né? Então, existe um desafio dentro de abordagem. As pessoas cada vez menos querem conversar com os vendedores, né? No meio do funil, existe ali o desafio do levantamento de necessidade. Quanto melhor você faz isso, mais fácil fica a sua vida, né? Mais fácil de você construir valor. E no final do funil, a questão das objeções, né? A gente conversa com vendedores e ouvintes aqui o suficiente, e sempre existe ali a questão de, puxa, eu estou recebendo muita objeção, não estou conseguindo trabalhar, estou travando ali na parte de objeção, né? E é um reflexo do segundo, né, Lê? Quanto melhor você faz levantamento de necessidade, mais informação você tem para contornar a objeção, né? Na verdade, quanto melhor você faz o levantamento de necessidade, mais você tem oportunidades de gerar valor em cima das objeções, né? Porque quando o cliente ele traz uma objeção, ele está sinalizando para você uma preocupação, está sinalizando uma dúvida, está sinalizando alguma coisa que está impedindo ele de avançar na tomada de decisão, né? De novo, existe objeção e existe rejeição. São duas coisas diferentes, né? A objeção, o cliente fala para você por que ele está optando por não avançar, né? Tem alguma coisa ali que está impedindo ele de tomar a decisão, né? Se ele está confiando o suficiente em você, se você criou relacionamento suficiente no levantamento de necessidade, durante a etapa de abordagem, você está conectado com o cliente, ele vai te explicar qual é a objeção, né? Ao invés de falar, puxa, a gente tá deixando para depois essa decisão, ou seja, eu tô me esquivando, né? Tem alguma coisa que me impede de comprar e eu tô colocando você na geladeira, depois a gente conversa, eu vou ver, depois eu te ligo, né? Tudo isso que a maior parte dos vendedores já ouviu, né? Agora, se eu construir confiança o suficiente, se eu tô conectado o suficiente com esse cliente, ao ponto dele me explicar o que está impedindo ele de tomar a decisão, ele está me permitindo participar da tomada de decisão com ele, né? Então ele vai falar, poxa, eu não tô confiante ainda porque eu não tenho certeza se tal problema vai ser resolvido, né? Ainda me preocupo com X e Y aqui. Ele está abrindo para o vendedor a possibilidade do vendedor ajudar ele a resolver X e Y. Se eu conseguir mostrar para ele que a minha solução resolve X e Y, além de todas as outras coisas que a gente já conversou, ele está livre para comprar, né? As duas coisas ali que estavam impedindo ele de tomar a decisão, ele abriu, né, para que eu pudesse ajudá-lo, influenciá-lo a comprar, né? Quando a confiança não está construída o suficiente, eu não falo. Se eu não confio no Leandro, por que eu vou falar pro Leandro? Por que eu não quero comprar? O Leandro vai usar isso contra mim, né? Então, é extremamente importante a construção do relacionamento, né? E aí o processo consultivo, de novo, é tão importante, porque se eu pulo o levantamento de necessidade, que é a etapa onde eu quero saber do cliente, que eu mostro que eu estou interessado em resolver o problema seu. Se eu já mostrei que eu estou muito interessado em resolver o seu problema, não o meu, né? O meu problema é vender. Eu preciso vender para o máximo de pessoas possível e bater a minha meta, né? Se eu mostro que eu estou mais interessado em resolver o seu problema do que o meu, o cliente ele fica à vontade de colocar objeções, né? E aí você tem a oportunidade de usar essas objeções para construir mais valor ainda em cima da sua solução, né? Mas
Dani, isso é muito bonito o que você tá falando aí, mas, cara, eu preciso vender, tô desesperado, pô, tô no meio do mês aqui, chegando na última semana, não consigo vender. E aí, como é que eu luto com esse leão, com esse urso que tem dentro de mim, do tipo, foda-se o cliente, o que eu quero é pedido? Então, justamente entendendo o processo da venda consultiva, né? Que se durante o processo você faz o necessário para se conectar com esse cliente, você tem informações suficientes que vão te ajudar a vender para esse cliente. Uhum. Na verdade, você está ali desesperado e angustiado no final do mês porque você já gastou as cartas que você tinha, você já gastou os argumentos que você tinha e não foram suficientes para que você fechasse com esses clientes. Né? Se você dedicasse um pouquinho mais de atenção a resolver problemas, se você dedicasse um pouquinho mais da sua atenção a entender as reais necessidades desse cliente, ele se abre com mais facilidade e ele te dá a oportunidade de ser um consultor. E o que o consultor faz? O consultor ele é um especialista em determinada área, em determinado segmento. Uhum. Né? Só que como que um médico vai ajudar um paciente se o paciente não fala o que ele tem, onde que dói, qual que é o problema que ele tem? Perfeito. Né? Fica extremamente difícil. Né? Então, se você está seguindo o processo da forma correta, se você sabe o que precisa ser feito em cada uma das etapas, né? E para conquistar tanto a confiança quanto as informações que você precisa para fazer uma apresentação de proposta e um fechamento mais adequado, você não fica tão angustiado. A angústia, ela vem de você ficar fazendo um esforço gigantesco que parece que você está remando contra a maré. Puxa, eu estou fazendo apresentação de proposta a torto direito e ninguém me retorna. Isso é extremamente angustiante, mas é um sinal de que as suas propostas estão com baixíssimo valor agregado. É um sinal de que você está disparando proposta para pessoas que não estão interessadas na sua solução, senão você teria um retorno. Né? Então, eu acho que quando você está com um problema no fundo do funil, o problema está no meio. Que é justamente o que a gente fala da venda consultiva. É o levantamento de necessidade, cara. Você não está tendo um problema ali. Porque no levantamento de necessidade você não está sofrendo. Tanto que as pessoas até pulam. Né? Porque é a vez que você tem que ouvir. Né? Exatamente. Você tem que fazer as perguntas certas, você tem que se mostrar interessado. Se você não está realmente interessado em ajudar o cliente, você pula essa etapa. Só que daí o cara também não está disposto a abrir informação de livre e espontânea vontade, o cara não está engajado no seu processo. Ele nem confia em você a ponto de abrir uma informação delicada como, sei lá, o seu faturamento, por exemplo. E aí o meu interesse em fazer mais uma reunião com esse vendedor, que de repente me ligou uma vez e ficou falando, é zero. É zero. E assim, óbvio que eu sabia, eu tava provocando um pouco aqui a nossa conversa, né? Mas é porque quando você tem o processo de vendas consultivas e quando você respeita o teu processo de vendas consultivas, você começa dentro de você ter uma postura tão forte, tão bem desenhada que, cara, você não avança aquele cliente se ele não faz a reunião de levantamento ou de diagnóstico. Cada processo de vendas tem a sua nomenclatura, né? O fato é, quando você tem esse processo dentro de você, você não acelera, consequentemente você sabe que, cara, não adianta você correr no final do mês. Você tem que trabalhar com uma consistência durante todas as semanas, todos os dias, para você não chegar no final do mês apertado. Então é muito mais uma postura do vendedor que ele adota do que necessariamente um processo dentro de um CRM. Outra característica para mim é aprender a fazer perguntas. Então quando a gente vai desenhar o framework, né? Isso é uma das coisas que a gente faz dentro dos nossos treinamentos. A gente vai desenhar um framework, a gente se preocupa muito em deixar as perguntas prontas para os vendedores para que eles possam fazer no momento certo. E aí vem uma segunda habilidade que todo vendedor que faz venda consultiva tem que ter, que é saber ouvir. Não adianta você perguntar, né? E aí o cara vira e fala assim, não, realmente, eu não bato meta tem 3 meses. Aí você responde assim, ah, legal, entendi. Não, cara, isso não é legal. Mas se eu tô no piloto automático, né? Eu tô fazendo uma pergunta no piloto automático, o cara me responde o que eu quero ouvir, eu comemoro, né?
Ah, ele não bate meta, então ele precisa do meu treinamento. Não, cara, puxa vida, Daniel, olha só. Nossa. Por que você acha que você não tá batendo meta, cara? Onde tá a sua principal dificuldade? Tá no topo do funil? Tá mais embaixo do funil? Me conta um pouquinho mais. É isso aí. Você acabou de dar um exemplo prático de como você pega um problema e você, né, estressa ele. Investiga mais. Investiga. Mas aí entra um pouco do método SPIN. Você começa a fazer perguntas que dói do cara ouvir e dói dele responder. Porque às vezes ele não sabe, ele nunca parou pra pensar em qual etapa, né, tá o problema. Às vezes você tá conversando com um empresário e ele fala assim, cara, porque eu, na verdade, eu não tenho tempo, cara, tô o tempo inteiro apagando incêndio, não sei o que e tal. Pô, o problema dele tá em falta de prioridade. Ele não tá vendendo porque ele não tá fazendo as atividades necessárias. Ele precisa contratar um time, precisa fazer alguma coisa, né? Aí você vai de repente tentar vender um treinamento de vendas pra esse cara, ele não tem tempo nem pra vender, nem pra treinar, porque ele tá muito ocupado fazendo outra coisa. Sim. Só que você não percebe isso. Por quê? Porque você tem pouquíssima informação. Pouquíssima informação, né? Se você continua fazendo pergunta ali, poxa, de repente você contrata 3 vendedores pra esse cara e treina os 3, muito melhor do que treinar um só, né? Então, é ouvir e saber interpretar isso, né? Não ter pressa de querer vender a sua solução. Acho que o principal ponto tá em entender se você realmente consegue ajudar, né? E ser muito franco, principalmente quando você não consegue ajudar. Exatamente. Né? Porque acho que esse é o ponto, acho que todo vendedor consultivo que já teve a oportunidade de falar, cara, eu não consigo te ajudar com esse problema, já percebeu como isso conecta. Porque esse cara volta depois, ele fala assim, ó, cara, agora eu acho que eu preciso de você. Ou, cara, eu tô com um amigo meu que tá com uma dor e aí eu acho que você realmente consegue ajudar ele. Né? Nada conecta mais um vendedor do que um vendedor que fala assim, cara, adoraria vender pra você, mas eu não vou conseguir te ajudar, cara. A minha solução não resolve esse seu problema aí. Né? É o máximo de honestidade que um vendedor pode ter. E é justamente o que as pessoas mais temem, né? Do vendedor empurrar alguma coisa que não vai resolver o problema. E aí, gostou desse episódio aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais lá no episódio completo? Quero fazer para você 3 convites. O primeiro deles é para você ouvir ou assistir o episódio completo com muito mais conteúdo relacionado a isso que você está assistindo. Segundo, para você participar do workshop Vendas Consultivas. Venha treinar vendas comigo e com Daniel Mestre online e ao vivo durante um dia. Exatamente, a gente vai estar junto das 9 às 5 falando sobre como fazer uma venda consultiva, como te ajudar a acelerar os teus resultados ainda esse ano. E por último, mas nunca menos importante, conheça o RD Station CRM, o melhor CRM para te ajudar a fazer toda a gestão de oportunidades de negócio que você tem no seu dia a dia. Nós aqui no Super Vendedores usamos o RD Station CRM e a gente recomenda para você. Tamo junto?